Olá para você que chegou até aqui, sabe-se lá como? Eu sou Amanda Isidoro e o nosso assunto de hoje é análise de discurso. Bom, pode ficar tranquilo, a gente não vai analisar nenhum discurso de político, a gente não vai analisar nenhum discurso que foi proferido numa ocasião solene. Não é isso que a análise de discurso faz e você vai entender comigo o que ela faz nesse vídeo. Bom, análise de discurso é uma matéria bem interessante que deveria ser obrigatória, eu acho que em todos os cursos, independente da área, tá? Não deveria ser uma coisa exclusiva dos cursos de línguas, dos cursos de educação ou dos cursos de comunicação social. Por que eu falo isso? Porque é na análise do discurso que a gente vai conhecer como que o processo de comunicação acontece. E a comunicação, como a gente sabe, é o que faz a nossa comunidade, a nossa sociedade ser o que é. Bom, dentro do discurso, né, a gente, dentro da disciplina de análise do discurso, a gente tem alguns nomes, são os teóricos, os grandes estudiosos dessas áreas, e a gente pode citar o Foucault, o Peixot, aqui no Brasil a gente tem N. Orlandi, e hoje o meu assunto com vocês é sobre um desses teóricos, que é o Mikhail Bakhtin. Bakhtin foi um russo que nasceu em 1895 e que dedicou boa parte dos seus estudos acadêmicos para analisar a linguagem. Embora ele não seja linguista, o Bakhtin focou os seus estudos em teoria literária, crítica literária e a análise do discurso. Os biógrafos acreditam que o interesse dele, né, nessa questão da análise do discurso tenha partido do fato de que ele se mudou muito durante a sua vida, desde a sua infância, e pôde perceber que lugares com dialetos diferentes compartilhavam. Opa, quase caiu um negócio aqui. Que lugares com dialetos diferentes compartilhavam a mesma cultura, ou lugares com o mesmo dialeto, com a mesma língua, tinham nichos, guetos, lugares com culturas totalmente diferentes. E isso pode ter despertado nele a curiosidade sobre como é que a linguagem e a cultura estão relacionadas e como que elas agem na construção do indivíduo, na construção do sujeito. O Bakhtin, ele vem e muda um pouco o modo como a gente percebe os elementos, né, da comunicação. Vamos pensar lá no nosso ensino fundamental, quando a gente aprende os 5 elementos da comunicação, que é o emissor, o receptor, a mensagem, aí a gente tem um signo e o meio, ou o canal por onde a comunicação acontece. Então, basicamente, a gente tem uma pessoa que fala, uma pessoa que escuta, o que essa pessoa fala e o meio que ela utiliza para falar, né? E o signo que ela utiliza. Então, o idioma, a língua portuguesa ou a língua inglesa, o canal que vai ser um telefone, uma mensagem de WhatsApp, um vídeo aqui pelo YouTube, eu falando em português e vocês aí me ouvindo. Então, os elementos da comunicação são basicamente esses. O Bakhtin olha para esses elementos da comunicação e fala assim: peraí, tem alguma coisa a mais? Porque não é simplesmente chegar, falar, o outro ouvir e acabou o processo de comunicação. Existe alguma coisa que engloba tudo isso e que altera o resultado dessa comunicação. E ele chama isso de elementos extralinguísticos, que são a sociedade, a comunidade, o contexto histórico, né, em que aquele grupo está inserido, em que o emissor está inserido, o receptor está inserido, a relação entre emissor e receptor, porque acreditem, isso faz muita diferença. Duas pessoas que têm ideologias diferentes, que têm conceitos diferentes de vida, na hora que elas vão discutir, na hora que elas vão trocar ideias, a relação e o modo como uma emite e capta o que foi dito, isso é muito diferente de duas pessoas que compartilham dos mesmos ideais, que compartilham das mesmas noções de vida, né?
Então, o Bakhtin ele gosta de apontar isso e de questionar como é que isso interfere na comunicação e como é que isso constrói também ao mesmo tempo a língua, isso constrói ao mesmo tempo o sujeito. E aí a gente chama isso de materialismo dialético. Já ouviu falar disso? Se você já estudou marxismo, já ouviu lá Marx e Engels, eles trabalhavam com o materialismo histórico e o materialismo dialético. O materialismo dialético é justamente o ponto de partida do Bakhtin para analisar o discurso. Ou seja, eu não penso sozinha, eu não penso por mim mesma. O que eu penso foi pensado antes, né? A sociedade, o meu contexto familiar, o meu contexto de trabalho, o meu contexto histórico e social, isso vai fazer com que o meu pensamento, com que a minha linha de raciocínio, com que o modo como eu me porto na sociedade, porque tudo isso é comunicação, uma coisa modifica a outra, né? E é um círculo. Então, eu não tenho como dissociar, eu não tenho como analisar uma estrutura textual se eu isolar a língua. Então, a linguística para o Bakhtin, ela não pode ser isolada. A linguística ela tem que ser avaliada com todos esses elementos. Um exemplo disso, de que a gente não pode simplesmente isolar a língua ou isolar a mensagem, ignorar todo o contexto histórico, social e cultural do emissor e do receptor dentro da produção do discurso, é esse livro aqui ó, que eu tenho da Djamila Ribeiro, que chama Lugar de Fala. Porque eu estou pegando esse livro como exemplo. Nesse livro, a Djamila Ribeiro ela vem falar a respeito de um feminismo negro, que eu não tenho condição de saber o que é, porque o meu contexto histórico e social é totalmente diferente do contexto histórico e social que ela vivenciou e que todas as pessoas citadas nesse livro vivenciaram. Então eu posso me dizer feminista, mas eu não tenho lugar de fala de uma mulher negra, não posso querer. Eu também não posso querer ter o lugar de fala de uma mulher trans. Então, tudo isso dentro do discurso, tudo isso influencia dentro do discurso o modo como ele vai ser proferido e o modo como ele vai ser recepcionado. Bom, tá, Amanda, você falou aí, você já me explicou o que o Bakhtin fala, você já me explicou que o discurso ele está inserido num contexto histórico, ele está inserido num contexto social, mas por que lá no começo do vídeo você falou pra gente que a análise do discurso deveria ser obrigatória em todas as áreas? Porque todo mundo produz um discurso e todo mundo recepciona um discurso. Você, às vezes, como médico, você está conversando com seu paciente, isso é um discurso. Você, como professor de matemática, está conversando com seu aluno, vocês estão produzindo discurso. Você, como arquiteto, você, como dentista, você, como pai, como mãe, como filho, como amigo, como colega de trabalho, todo o processo de comunicação dentro da sociedade é um discurso produzido e é um discurso recepcionado. Quando você tem uma noção de análise do discurso, isso permite que você olhe para a situação com um pouco mais de amplitude, né? Você vai conseguir ter digamos que um distanciamento para avaliar, mas você vai se sentir incluído naquilo, você vai se sentir, vai sentir mais facilidade. Legal, né, essa moto? Você vai sentir mais facilidade para poder realmente alcançar o objetivo dessa comunicação. Então, quando você percebe, quando você aceita que todos nós somos produtos de um contexto social, um contexto histórico, e que todos nós somos influenciados por esse contexto social histórico e que todos nós influenciamos também esse contexto cultural histórico, nós temos uma comunicação mais efetiva. Bom, gente, se deixar, fico aqui até depois da manhã discutindo a análise do discurso com vocês. Não é esse o objetivo do vídeo, né? Era só falar um pouquinho a respeito sobre o Bakhtin,
mas já te convido a dar uma olhada nos outros autores também, no Foucault, na Orlandi, que é uma autora brasileira, bem legal da gente estudar também. E pensar que observar um pouco as coisas a partir da ótica da análise do discurso faz com que a gente se torne mais receptivo, mais compreensivo, mais empático no mundo. Bom, agradeço vocês pela audiência, agradeço vocês por terem assistido meu vídeo até aqui. Um beijo, até a próxima!